Exatamente, o ICESP faz parte desse comitê. E aí, como a gente não tinha os contatos, foi feito um convite às instituições e a gente pediu que as instituições nomeassem representantes. Então, acho que foi aí que chegou até você. O que já aconteceu do projeto? Já aconteceu a primeira reunião virtual, que foi para discutir rastreamento, que foi excelente, né? E aí o grupo do Zeferino ficou de preparar um texto, né? Preparar não, retificar o texto após os debates da primeira reunião para a gente disponibilizar a todos, né? Isso ainda não aconteceu. Já hoje o que a gente vai discutir é o capítulo de como interpretar e o que fazer em cada situação com resultado de citologia normal. E aí a ideia, eu já mandei, como eu só soube da sua participação ontem, eu não tive tempo de mandar para você o texto que a gente vai discutir hoje, mas eu posso mandar em seguida. E aí depois vai ter um... Pode falar. Não é esse texto, desculpa, esse texto que foi preparado pela Rita Zanini do Paraná, não é esse? É esse sim, como é que ele chegou às tuas mãos? Então, acabou... em algum dos e-mails o texto estava, provavelmente no e-mail que vai uma correspondência e-mail que todo mundo se fala para todos, ele chegou nas minhas mãos em um dos e-mails, ponto, não sei. Então é possível que eu já tenha cadastrado vocês, só não tinha o seu IP de videoconferência. Ah, tá, entendi. Tá, mas não tem problema, eu estava querendo só te colocar, te inserir aí no contexto para você saber. Uhum. Tá? Você já participou de alguma videoconferência? Sim. Tá. Então, normalmente eu fico fazendo aqui um papel meio de coordenador, dando voz para as pessoas. E quando a gente começar, eu vou pedir para as pessoas que quiserem falar, levantar a mão, essas coisas, para a gente não ter gente falando ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo a gente tem uma outra rede, não sei se você reparou na correspondência, tem dois modos de conexão. Um é pela root e o outro é pela web. Então por isso que você está vendo a gente aqui com duas telas de computador, câmera, não sei o quê, porque eu estou vendo a tela de videoconferência e estou vendo a tela da webconferência. E o pessoal da webconferência pode participar até de casa. Né? Só que aí é uma conexão pior, que aí as pessoas não estão com uma banda muito larga, e aí não dá para a gente dar voz e vídeo para eles, senão atrapalha tudo. Então eu fico aqui no chat com eles e tentando coordenar com vocês na videoconferência. Não é uma tarefa simples. Mas a gente está num outro grupo que é via web e essa conexão da rede root é bem interessante. A imagem está mais nítida, está bem melhor. Eu estava comentando com o pessoal aqui da TI. Não tem dúvida. É melhor mesmo. Não tem dúvida. Quando a gente pede para o pessoal se conectar, a gente orienta que o melhor seria o root, né? A web seria se a pessoa não tiver alternativa da root, né? Então estamos aguardando aí mais pessoas se conectarem para a gente poder começar, né? Apesar de já estar na hora. Você viu que o Paulo Naus pediu o texto? Vou desligar o microfone aqui um minuto, tá? Tá bom, fica. Como é que eu desligo o microfone mesmo?
Oi, Pilar. Eu chequei aqui, eu já tinha o seu nome, sim, por isso que você já estava recebendo o texto, tá? Você já está no meu grupo de e-mail aqui, tá? Ah, tá bom, tá legal. Que como chegou a informação ontem, eu achei que vocês estavam entrando ontem. Não, você já estava dentro. Tá. Não, eu acabei não respondendo nada esse mês, mas por outras questões, mas realmente é um monte de... são vários e-mails. Sem problema, tá? Estamos aguardando, tá? Agora, eu não me localizei em nenhum grupo, né? Não, você não está em nenhum grupo. Tá, mas você tem participação... Você está querendo trabalho? Não muito, mas eu posso trabalhar. É muito chato não fazer nada. Na realidade, os grupos são formados pelo líder revisor. Se você tiver interesse especial em contribuir em algum grupo específico, eu posso te passar os contatos para você se oferecer. Agora, de qualquer maneira, a sua participação está garantida por ser representante do comitê de especialistas, de uma das instituições do comitê de especialistas, em qualquer etapa do processo. Tá? Tá bom. E não sei se você registrou, mas a gente vai ter, além dessas etapas virtuais, que foi a forma que a gente encontrou de poder reunir as pessoas regularmente, sem grandes despesas, a gente prevê uma oficina presencial para 2014. Só que a gente não tem previsão de orçamento para viagens de todo mundo. Então a gente mandou uma correspondência para as instituições para que elas prevejam nos seus orçamentos para o ano que vem essa passagem diária para 2, 3 dias aqui no Rio de Janeiro, para poder participar de uma oficina presencial em que a gente já deve ter o texto final só para pequenos ajustes. Tá? Então, essa é mais ou menos os canais de participação que a gente previu. Já tem a data, tem alguma data prevista? Não. Porque isso eu não localizei, tá? Não, não tem não. Tem uma previsão? Não tem não, acho que tem uma época, vou tentar localizar aqui para te dizer. Acho que é junho ou julho. Aqui, oficina de trabalho, junho. Oi, Pilar. A previsão é para junho de 2014, mês 6. Tá. Mês 6 é um mês bom, não é um mês crítico. Tem alguns meses que tem vários congressos, que às vezes é mais difícil conciliar. Mês 6 é um mês legal. Tá bom. Tá ótimo, Vamos então. organizar. Obrigada.
Posso? Pilar? Oi, vi que você está no telefone, só para te orientar. Parece que o seu microfone está aberto, porque você está falando no telefone e estava entrando som aqui. O técnico te orientou a fechar. Sinal de fechado. Mas aí quando você fecha, aí você está fechando o som de volta, você não está fechando o microfone. Está fechando ou não? Bom, peraí, vou. Fechou. Está fechado sim, está certo. Ok. Oi, sim, e qual é a mensagem da Rússia? Entendeu? Bom, o grau de recomendação B significa a prática é recomendada, há alta convicção de que o benefício líquido é moderado ou existe moderada convicção de que o benefício líquido é moderado ou substancial. A Flávia está aqui do meu lado questionando por que é B. Eu acho que a gente poderia passar isso para A, né? Eu gostaria que vocês se manifestassem. Concordo com a Flávia. Vai, por favor, Rita Goretti primeiro. Concordo com a Flávia. De passar para A. Olímpio.
Concordo também com a Flávia. Ok. Tá, o pessoal do chat também, Paulo Naldi também acha que pode ser para A, então eu vou anotar aqui, vamos propor que seja A, tá? E você, o que acha? Você concorda? Quem? Você concorda? Eu concordo. Ele não disse quem é contra. Ele não disse. Ele está vendo? Alô, Fábio? Oi. Fábio, Pois não, pode falar. você só anotou quem foi a favor. Mas existe alguém contra? Bom, Quem ninguém... é a favor? É uma neta da evidência B? todo mundo que está participando concordou, exceto a Pilar, do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Tudo ok. Não, só queria ter certeza. Eu só queria ter certeza se alguém é a favor de manter a evidência B. Pilar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. É que pra mim sumiu tudo. Eu só tô ouvindo vocês. Não, eu concordo com A. Ok. Tá, ok. Vou passar pra eu não estou, Olímpio, eu entendo sua preocupação, mas eu não vou ficar fazendo aqui votação. Eu vou pedir o consenso. Se a gente perceber que não tem consenso, aí a gente tenta contabilizar, para a gente poder avançar. Tá ok? Ok. Vamos lá. A segunda parte já é uma parte que tem em vermelho aqui, que é alterações celulares benignas, reativas ou reparativas. Então, esse seria um resultado dentro do limite da normalidade. E aí ela faz uma consideração que é... Só um minuto. Então a gente vai ligar ali para ver se vai dar tudo certo. Tá, nós ainda estamos tentando a conexão da Rita, então vamos avançando aqui para a gente não perder tempo, tá? Então, o segundo ponto, que está em vermelho, ela coloca que as alterações celulares benignas, nessa situação, a prevalência de NIC de alto grau subjacente em mulheres com alterações celulares benignas é baixa. Isso é uma consideração, não é uma recomendação. Depois vem, dentro das alterações celulares benignas, um resultado que diria inflamação sem identificação de agente. Então, é caracterizada pela presença de alterações celulares epiteliais, geralmente determinadas pela ação de agentes físicos, os quais podem ser radioativos, mecânicos ou térmicos e químicos, como medicamentos abrasivos ou cáusticos, quimioterápicos e acidez vaginal sobre o epitélio glandular. Ocasionalmente pode-se observar alterações em decorrência do uso de dispositivo intrauterino, DIU, em células endometriais e mesmo endocervicais. Casos especiais do tipo exsudato são observados. O Papa Nicolau apresenta evidentes limitações no estudo microbiológico, de forma que tais alterações podem se dever a patógeno não identificado. Os achados colposcópicos comuns são ectopias, vaginites e cervicites. Se alguém tiver alguma observação em relação a esse parágrafo, levanta a mão ou se acuse pelo chat. Vou progredir. Entra então um texto novo, que está em vermelho, que é: geralmente alterações inflamatórias persistentes na citologia oncótica, mesmo após tratamento específico, podem apresentar baixa proporção de NIC2, 3 e câncer invasivo e alta proporção de SIM1. Depois nós vamos precisar uniformizar os termos, né? Vamos usar apenas NIC. Tá? E aí a recomendação. Havendo queixa... Pois não, pode falar. Não seria bom ela colocar, quando ela diz baixa proporção, o percentual, para ficar mais claro? Que o baixo para mim pode ser uma coisa, para você ser outra. Já que ela tem a fonte bibliográfica, colocar o percentual. Eu concordo. Progredindo aqui. Então, a recomendação é:
Havendo queixa clínica de leucorreia, a paciente deverá ser encaminhada para exame ginecológico. O tratamento deve seguir recomendação específica e seguir a rotina de rastreamento citológico independente do exame ginecológico. Recomendação D. Alguma observação? Eu também estou questionando a recomendação ser D. Acho que poderia ser A também. Alguém discorda que essa recomendação pode ser A? Não concordo. Oi, Fábio? Concordo também. Fábio? Só fecha o microfone, por gentileza. Posso? Tá me ouvindo? Rita, pode falar? Não, deu um problema. Estamos ouvindo, pode estar com a palavra. É só agora que eu estou entrando. E eu só queria saber em que altura do campeonato vocês estão. Valeu. Estamos ouvindo com falha, Rita. Fábio? Vocês estão em... Pode falar. A gente está te ouvindo, mas às vezes falha. Eu estou achando melhor continuar conduzindo como eu estava fazendo. Eu estou lendo o seu texto e estou dando um intervalo para as pessoas se manifestarem. A gente poderia continuar eu apresentando, porque eu estou com áudio melhor, e você se manifestando quando você julgar necessário, porque aí a gente vai precisar de menos interferência sua, já que o seu áudio está falhando. Pode ser? Ok, então, resumindo, a gente tinha acabado de começar na primeira recomendação, que é do item 5.1.1, que é o que fazer com resultado normal. A gente sugere a mudança do nível de evidência de A para B. Desculpe, de B para A. Depois, no item 5.1.2, houve uma sugestão do Olímpio de quando você fala naquele parágrafo em vermelho de que na situação de alterações celulares benignas a baixa proporção de NIC2-3, o Olímpio sugere, e os demais concordaram, que você especificasse qual é essa proporção, já que você tem uma referência bibliográfica aí. Certo. Porque o que é baixo para um pode não ser para outros. E agora nós estávamos discutindo o nível de evidência, aliás, o grau de recomendação, para essa recomendação de havendo queixa clínica de leucorreia, a paciente deverá ser encaminhada para exame ginecológico. E a Flávia está sugerindo que também passe esse grau de recomendação de B para A. Eu concordo, ninguém se manifestou ao contrário, e a ideia é que a gente, a dificuldade que a gente tem com essa tabela de grau de recomendação é que ela não é exclusivamente baseada em evidência. Ela também pode ser baseada num evidente benefício, não necessariamente que venha de um ensaio clínico. Quer dizer, ninguém tem dúvida que uma paciente que tem queixa precisa ser encaminhada para uma consulta ginecológica, né? E quando a gente construiu esse texto, a gente pensou num profissional não médico informando o resultado, né? Então, se a paciente tem queixa, de fato ela vai ter um benefício líquido maior do que malefício, né? E aí o grau da recomendação seria A. Alguém gostaria de fazer alguma observação sobre isso? Eu estou vendo que tem uma do Paulo na áudio aqui. Ele coloca assim: na questão da paciente com leucorreia no sistema de saúde, dificilmente é identificado o agente etiopatogênico, por isso o grau de evidência B. Mas aqui, Paulo, eu acho que a questão
não é questão da identificação. É o seguinte, é um contexto em que a paciente fez um exame citopatológico, o resultado é processo inflamatório sem identificação de agente, e a recomendação é, se ela tem queixa clínica de leucorreia, ela deve ser encaminhada, ou seja, se ela não tem queixa, não precisa ser encaminhada. E o tratamento deve seguir uma recomendação específica de outra diretriz, que seria uma diretriz relacionada à leucorreia, por exemplo. Né? E ela deve seguir a rotina de rastreamento citológico. Eu continuo achando que a recomendação A seria mais adequada. Eu acho que pensando dessa maneira, Rita, pode falar. eu acho que seguindo o que Eu concordo com você, essa interpretação está correta. Nós não temos que preocupar com a gente, se ele foi detectado ou não. É com o sintoma, com a clínica mesmo, com a queixa de leucorreia. Eu concordo com A. Fábio? Olímpio, Estamos ouvindo você. abre seu áudio, Olímpio, a gente não está ouvindo. Desculpa, estava fechado. A gente deve ter cuidado com as pessoas que trabalham na unidade básica para repassar essas informações. Eu acho que a gente tem que enfatizar ainda melhor que só tratar aquelas pacientes que têm queixa, porque a gente recebe resultado, inflamação leve, moderada e acentuada. Principalmente a moderada e acentuada, mesmo sem queixa, a paciente olha o resultado e diz, olha, mas eu tenho inflamação leve e moderada, o senhor não vai me tratar? Então, eu acho que na recomendação tem que enfatizar isso aí, apesar de ter sido colocado que havendo queixa, colocar somente tratar quando houver queixa. Porque havendo queixa fica aberto, me parece. Então, se eu entendi, você está defendendo, e eu estou concordando, que na mesma recomendação tenha um trecho dizendo, na ausência de queixa, não há necessidade de qualquer tratamento. Isso, exatamente. Isso. Exatamente. E aí uma recomendação grau B de dado. Fábio? Contraindica a prática. Alguém se manifesta contrário à sugestão do Olímpio? Fábio? Não, tá bom. Eu não estou acreditando no que está acontecendo comigo. Eu preparei tanto. Ok, eu vou anotar essa sugestão. Não é, isso aqui é uma coisa no Brasil inteiro. Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. É rastreio de prevenção do câncer de colo no Brasil inteiro. E meu tema... É o quê? Tá me ouvindo agora? Rita, o seu microfone está aberto. Você quer falar? Estamos, pode falar. Concordo. No sentido eu entendi a tua colocação, né? Se a paciente se ela tem queixa, se ela tem uma leucorreia, ela realmente deverá ser encaminhada por exame ginecológico. Então eu acho que realmente, em vez de B, seria A, em termos nesse olhar teu. Eu acho que sim. Para mim é A. Tá, e quanto à sugestão do Olímpio, que tem colocar uma... Pois é, mas aí é um problema, né? Porque se você faz o exame ginecológico e encontra conteúdo, vamos supor, suspeito, uma leucorreia grande, eu acho que aí teria que tratar, né? Ai, tá ruim a conexão. Rita, eu estou fazendo uma pergunta. Eu entendo que você está preservando a autonomia do ginecologista em executar algum tratamento se ele percebe alguma leucorreia. Agora, essa recomendação é encaminhar para exame ginecológico na presença de queixa.
do Olímpio, eu estou sugerindo que, na ausência de queixa, não há necessidade de encaminhamento. E a minha sugestão altera muito a sua recomendação? Eu complementaria. Estamos ouvindo, pode falar. Eu complementaria para, inclusive, e a favor do que a Rita disse. De repente, na ausência de evidência clínica e queixa da paciente, não há necessidade de fazer o tratamento. Aí a gente fecha as duas coisas. Na ausência de evidência clínica e queixa da paciente, não há necessidade de tratamento. Eu concordo. A preocupação da Rita, que de repente... Não, eu concordo. Eu concordo, não sei se Rita quer se manifestar. Eu vou tentar abrir o áudio do Paulo Naldi, só um minuto. O Paulo Naldi está sem áudio, vou falar o que ele escreveu aqui no chat. Na ausência de queixa, não há necessidade de encaminhamento para ginecologista. Se você biopsiar colos normais, vai aparecer muito resultado com cervicite, que é uma reação inflamatória às bactérias da própria flora cérvico-vaginal. Também estou de acordo. Então, pelo que eu entendi, a Rita também está de acordo, que seja na ausência de evidência clínica ou depois a gente vai mandar esse texto, ainda pode sofrer alterações, mas da forma que eu estou anotando aqui na ausência de queixa ou evidência clínica de colpite, não há necessidade de encaminhamento para a ginecologia. Então, de acordo? Essa é uma recomendação de grau D de dado. Resultado indicando metaplasia escamosa imatura. A palavra imatura e metaplasia escamosa foi incluída na nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos, buscando caracterizar que esta apresentação é considerada como do tipo reparativa. Recomendação: seguir a rotina de rastreamento citológico e força de grau de recomendação B. Alguma observação? Acho que é A também. Eu acho que Flávia também, eu também. Então, nossa sugestão é passar para A. Resultado indicando reparação. Decorre de lesões da mucosa com exposição do estroma e pode ser determinado por quaisquer dos agentes que determinam a inflamação. É, geralmente, a fase final do processo inflamatório. Aí o texto novo em vermelho. De todas as alterações celulares benignas e dentro dos limites da normalidade, na comparação interlaboratorial, a reparação, na maioria das vezes, promove o resultado falso positivo. Posso? É o seguinte, o que o grupo quis dizer aqui é mais no sentido da informação do clínico. Por exemplo, muitas vezes as pacientes que têm processo de reparação, principalmente as usuárias de DIU, por exemplo, elas podem apresentar, às vezes, um ascus, né, uma alteração. Então, por isso que a gente botou isso aqui mais a guisa de uma informação, porque tanto é que não mudou a recomendação, né? A recomendação é seguir a rotina, é mais como uma informação, porque a gente vê muito, né, resultados reparativos, como, por exemplo, citologia, às vezes de ascos e alguma coisa assim. E isso pode gerar uma ansiedade no colega, né, e na paciente também.
Acho que eu entendi. Agora, Isso mesmo. Exato. pode haver tanto falso positivo quanto falso negativo. E o falso negativo seria em menor proporção. É isso? Ok, alguém tem alguma observação sobre esse texto novo? Aqui, na realidade de interlaboratorial, assim, é interobservadores, né? Tá? Aqui tá realmente inadequado, seria interobservadores. Olha lá. Pudesse melhorar esse texto pensando que outras pessoas que leem esse texto não tenham conhecimento desse conceito? Eu acho que seria mais adequado. Uhum. Ficaria melhor mesmo. Devido à subjetividade ou a limitações de interpretação do exame psicopatológico. O que você acha, Rita? Fábio. Pode falar. Aqui ela colocou que existe uma alta proporção de falso positivo. Tá, isso não me preocupa tanto quanto o que ela disse também, que o falso negativo existe. Aí isso começa a me preocupar. Qual é o percentual desse falso negativo? Porque vai seguir o rastreamento citológico. Vai repetir daqui a um ano, ou de repente daqui a 3 anos. Uhum. Então, isso eu acho que a gente tem que... É mais de falso positivo, sabe? Seria o caso dos ascos, em relação ao ascos. E daí fica aquele ad eterno, né? A paciente passa, vem, volta. É mais nisso. Alô? Fábio? Tá. Não, eu estou ansiosa aqui porque está muito ruim tudo que tem aqui dentro. Foi mudado de sala. Não, eu acho assim, foi escrito isso mais mesmo para dar uma informação ao clínico, né, que o processo de reparação pode dar o ascos. É mais isso que a gente quis dizer. Sabe, né? Então, justamente para a pessoa não ficar naquele ad eterno. Eu concordo com quem falou agora que isso aqui pode gerar um número maior de citologias, porque daí entra na recomendação para ascos, né? Tá? Mas eu acho que deve saber que o processo regenerativo pode fazer isso. Estão me ouvindo? Eu acho que é aquilo que eu já falei. Nós escrevemos isso pensando mais no sentido de que esse processo de reparação pode gerar resultados tipo ascos, certo? Né? Então, é mais nesse ponto que a gente quis falar como uma informação a mais. Tanto é que a gente, nas recomendações, nós seguimos o que já estava escrito. Certo? A gente não mudou isso. Deixa eu entender porque o texto está meio incoerente em relação à recomendação. Por exemplo, se é um processo que leva possivelmente a alguma positividade, fica meio incoerente com a questão que na maioria das vezes promove o resultado falso positivo,
fica esquisito seguir a rotina de rastreamento citológico. Eu acho que fica melhor como você falou agora, que ocasionalmente pode gerar um falso positivo. Eu acho que isso contempla a ansiedade, aí, o estranhamento que causou no Olímpio. Concorda, Olímpio? Olha, eu acho que quando dá o falso positivo, segue a recomendação. Tudo bem, você vai indicar colposcopia e tudo mais. A minha preocupação é o falso negativo, que eu não tenho. Posso. Eu acho assim, que na realidade quem escreveu e fez essa revisão foi o Evandro, né? A gente discutiu isso, mas pensando nessa parte do falso positivo, né? Mais no ascos, que inclusive nós vemos isso na prática clínica, que existe bastante, né? Esse achado. Então nós pensamos mais nesse sentido de informação, sabe? Agora, se for o caso, eu acho que a gente pode colocar só no sentido assim, que existe uma alteração, que pode haver uma alteração, né, que seria normal da face reparativa. Não sei como a gente podia escrever isso de uma maneira que não impactasse tanto. O que está preocupando o Olímpio é o quanto de falso negativo, porque se a recomendação é seguir o rastreamento citológico, e se esse resultado pode ter falso negativo, se for muito falso negativo, ela deveria repetir a citologia e não seguir o rastreamento. Então, a ideia aqui seria dizer o quanto que é essa proporção. Se é uma proporção pequena, justifica a recomendação de seguir a rotina de rastreamento citológico. Se essa proporção não é tão pequena, deveria repetir a citologia imediatamente. A Rita Goretti gostaria de falar. Pode falar, Rita Goretti. Eu gostaria de falar com a experiência que nós temos na rotina de monitoramento externo da qualidade. É muito mais falso positivo, porque quando tem as células de reparo um pouco reativas, a tendência é o citologista ou o citotécnico preocupar com uma atipia e provavelmente o resultado eles soltam como atipia de significado indeterminado. Então nós temos, assim, de trabalhos inclusive publicados por nós, que a prevalência nesse caso é muito mais de falso positivo do que falso negativo quando se trata de células de reparo. Devido às alterações reativas, leva a gente a pensar numa possibilidade de uma atipia. Então, eu fico mais tranquila, e aí eu concordo com o doutor Olímpio, que eles vão liberar mais falso positivo, uma proporção muito pequena de falso negativo. Na nossa variação interlaboratorial, que a gente compara o laboratório do monitoramento externo com os laboratórios de rotina, nós não temos casos de falsos negativos relacionados a reparo, nós temos casos de falsos positivos. Eu acho que é importante rever o texto da forma como você sugeriu, não deixar da forma que está. Eu acho, Rita, que a gente poderia colocar aqui o quanto que é essa menor proporção. E eu dei uma olhada rápida no resumo que você fez dos artigos, e o Colgan está com o nível C. Então, eu acredito que seja um estudo observacional e talvez a gente possa colocar aqui, em vez de menor proporção, a gente botar uma proporção muito reduzida. E eu acho que aquilo que a Rita falou é aquilo que eu penso, no sentido dos falsos positivos, que o grupo pensou. Pode falar, Olímpio. Fábio, eu acho que a gente
nessa possibilidade, deveria colocar um percentual, porque é muito relativo dizer, olha, é baixo, para você pode ser baixo, para outras pessoas, mas o que é baixo? A pergunta é, o que é baixo? Eu acho que a gente colocando percentual, a gente dá mais robustez nesse texto. Eu concordo com você, Olímpio, mas esse artigo no qual o pessoal, os revisores se basearam, é um artigo apenas e é um estudo observacional. Então, o percentual que eles encontraram não é necessariamente a verdade no mundo todo ou no Brasil. Então, eu acho que a gente usar o percentual dele vai ser, a gente está sujeito a gente pode estar errado. Então, eu prefiro manter a sensação, a noção de que é muito reduzido, a informação da Rita Goretti, e apenas afirmar que é muito reduzido, mas não citar um percentual, já que a gente não sabe qual é o percentual verdadeiro, a gente só sabe em uma referência. Fábio, eu concordo com você. Se a gente coloca diz que é pouco frequente, a gente tem que ter alguma coisa. Se a gente tem uma fonte, a fonte que nós temos é essa. Tá, então a gente da mesma forma que a gente não pode dizer que é baixo, eu não tenho nenhum dado que me diga que é baixo. É uma informação, nós temos um trabalho, que você está referindo aí, que diz que o percentual é baixo. Então vamos colocar esse trabalho. O percentual desse trabalho. Então a gente poderia colocar assim, o percentual é X no estudo de fulano, que é um estudo observacional, com algumas limitações, e se alguém tiver algum outro estudo que fale desse percentual, poderia encaminhar para a Rita para ver se a gente pode adicionar mais informações. E aí, em vez da gente citar um percentual, a gente pode citar uma faixa de percentuais. Então, a gente pode, eu faço mais uma olhada nesse texto e vou procurar outros também. Eu concordo com você que um trabalho só é insuficiente. Claro. Rita Zanini, gostaria de falar? Então, e aí, seguindo a rotina de rastreamento citológico, vamos passar para A também? Eu também acho que não tem de... Seja uma proporção pequena, Eu ouvi. eu acho que isso enfraquece um pouquinho, tira um pouquinho, né? Mas ter certeza do ar. Vocês ouviram a Flávia? Vamos manter o B, então? Alguém é a favor de mudar para A? Então vamos passar adiante. Resultado indicando atrofia com inflamação. Na ausência de atipias, é um achado normal do período climatérico e somente demanda atenção ginecológica caso esteja associado a sintomas como secura vaginal e dispareunia. Aí um texto em vermelho, que é um texto novo. Existem evidências apontando para a dificuldade em fazer o diagnóstico diferencial entre a atrofia vaginal e as lesões interepiteliares escamosas de baixo e alto grau. O uso de terapia estrogênica tópica diminui as alterações celulares degenerativas e proporciona um esfregaço com fundo limpo. Não foram encontradas evidências para embasar uma conduta para melhorar a qualidade do esfregaço. Por outro lado, até esse ponto, alguém tem alguma observação? Porque vai entrar em tratamento. Ninguém se manifestou, vou adiante.
Por outro lado, foram encontradas evidências de qualidade para tratamento da vaginite atrófica, favorecendo o tratamento tópico com estrogênio conjugados por 4 semanas a 12 semanas, ou estriol também durante 4 a 12 semanas. Na discussão da melhor recomendação, optamos pela experiência dos colposcopistas consultados. Alguma observação até aí? Só uma bobagem, né? Tá 4 semanas a 12 semanas, tirar o primeiro semana já. Já tirou. Não sabia que você tinha tirado, não vi. Alguma observação sobre isso? Fábio, a minha colocação está dentro. Esse texto aí está em cima daquelas observações que eu fiz. Eu acho que isso aí é uma conduta, de repente, para tratamento das colpites, tá? E da vaginite atrófica, né? Eu acho que se a gente está preocupado com uma citologia alterada devido à atrofia, não há necessidade de repente, a gente fazer a longo prazo. Eu acho que a gente, para determinar a conduta, temos que pensar 3 coisas. Primeiro, qual é o estrogênio que a gente vai utilizar? Segunda coisa, qual é o mínimo necessário para melhorar essa atrofia? Qual o tempo mínimo? Terceira, a interrupção e a citologia. Qual o intervalo? Mínimo e máximo. Mínimo porque ainda pode ter conteúdo da medicação. Máximo porque após esse período pode a atrofia voltar. E a gente sabe que na rede pública a gente não tem vaga para uma nova citologia em curto prazo. Então, a minha experiência, aí eu vou colocar a minha experiência lá no INCA, a gente recomenda, olha, faça o estrogênio durante 45 dias, que é o prazo que já tem vaga para um novo agendamento, e você marca que deve ser interrompido antes da nova citologia entre 3 a 5 dias. Entendeu? Então, esses 3 aspectos eu acho que são importantes. Primeiro, estrogênio, qual o estrogênio, o período que vai ser utilizado e o período entre a interrupção e a coleta. Eu acho que esse prazo aqui, 4 semanas a 12 semanas, não vejo necessidade de todo esse período. Eu vou pedir que a Rita se manifeste, só fazendo uma observação, Olímpio. A gente não conhece nenhum ensaio clínico que diga qual seria o melhor tratamento para prevenir a dificuldade diagnóstica. Foi isso que ela diz, né? Então, não foram encontradas evidências para embasar uma conduta para melhorar a qualidade do esfregaço. Na falta de evidência, ela optou por procurar estudos que tratassem a colpite atrófica. Então, o que ela traz para a gente é o que tem de evidência na literatura. E aí, a variação de período de duração é de 4 a 12 semanas. 4 semanas seriam 30 dias, quer dizer, está contemplando o período mínimo que você pede, né, e que na experiência do INCA é de 45 dias. Quer dizer, então a experiência de vocês está contemplada nesta faixa de 4 a 12 semanas. Eu acho que ela deixa bem claro que isso é tratamento de vaginite atrófica. E a gente, enquanto especialista, está recomendando. Olha, os trabalhos mostram, todos eles com grau de evidência A, que a melhora começa em termos de índice de maturação vaginal, que é o que interessa a nós, a partir de 4 semanas, né? Então, a grande maioria dos trabalhos, é feito o tratamento em 12 semanas, mas é claro, para colpite atrófica, não tem nada a ver com a coleta do Papa Nicolau, tá? Então, nós optamos por 4 semanas, por ser o período mínimo, onde, inclusive na meta-análise do Raimundo, ele mostra bem isso, né? É colhido a primeira citologia para ver o índice de maturação. Então, 4 semanas
já está maduro, o epitélio já está bom para uma coleta do Papa Nicolau. Então, por isso, nós optamos por um período mínimo de 4 semanas. Estão me ouvindo, por favor? Estão? Tá, então, esse seria o período. Quer dizer, de repente, contempla aquele que o Olímpio falou de 45 dias, mas na literatura, 4 semanas é o mínimo. Outra, com 4 semanas, a permanência de 4 a 12 semanas, a permanência de um epitélio saudável é até 1 mês após a parada do estrogênio. Quer dizer, não há pressa de colher no dia seguinte, porque o epitélio vai degenerar. Não vai. Tá bem ancorado isso em evidência A. Outra, intervalo para coleta que o Olímpio falou. Esse intervalo, nos trabalhos, só um, de nível C, que é o trabalho do Piccoli, que mostra que deveria ser esperado 7 dias da aplicação para então haver a coleta. Nenhum trabalho fora esse fala do tempo necessário, do intervalo necessário para ser feita a coleta. Agora, na nossa opinião, e pesquisando, conversando com os patologistas, com os citologistas do Hospital de Clínicas aqui da Federal do Paraná e dos citologistas da Federal de Santa Catarina, todos falaram que é um critério clínico, né, e que realmente o creme seria um contaminante externo. Então, o ideal seria colher o Papa Nicolau com a mulher sem creme na vagina. O que nós vimos, então, é que geralmente, com 7 dias, essa mulher não vai mais ter creme na vagina. E aí contempla aquela colocação do Olímpio. Na rede pública, eu não posso dizer assim, para essa mulher vir dali 3 dias, eu passo o espéculo, vejo que ela está cheia de creme e mando ela voltar outro dia. Não tem isso. Na rede pública, ela vai ter que ser agendada. Então, por isso, nós optamos por permanecer com um intervalo de 7 dias para a coleta, então, do Papa Nicolau. Porque com 7 dias, provavelmente, essa mulher não terá mais creme na vagina e não vai ter a alteração com contaminantes externos, tá? Porque nós já estamos fazendo uma estrogenização para a gente ter um esfregaço de boa qualidade. Então, é uma coisa meio paradoxal, eu colher antes, né, ter um esfregaço sujo, porque daí não vai ter por que eu usar o creme para estrogenizar e melhorar o esfregaço, tá? Quanto ao tipo de estrogênio que o Olímpio falou, os estrogênios mais estudados na literatura, e que nós pegamos na realidade, fizemos uma revisão bem extensa, mas colocamos na tabela, a maioria, os estrogênios usados no Brasil, que seria o estrógeno conjugado, que tem no SUS, né, e o estriol, tá? Nos Estados Unidos estão fazendo muito trabalho com o estradiol, mas nós não temos aqui no Brasil ainda, nem o creme, nem o anel. Então, em termos de estrogênio, todos eles, inclusive o estriol, eles têm uma absorção sistêmica pequena, mas tem. O que acontece em alguns trabalhos mostram que o uso do estrógeno conjugado, em alguns trabalhos onde foi usado 0,625 miligramas, o correspondente a 1 grama de aplicador, houve 2 casos de endométrio proliferativo. Endométrio proliferativo não é hiperplasia endometrial. Tá? Então, existe uma coisa que a gente notou com essa referência, com essa revisão extensa que a gente fez, muito folclórica, do medo, né, de prescrever um estrógeno conjugado, com que essa mulher desenvolva algum problema, vá estimular endométrio, vai estimular alguma coisa na mama. O que o consenso da Sociedade Americana de Menopausa esmiuça muito bem isso, é que isso é muito mais dependente da dose do estrogênio que você usar e do tempo de uso, do que, na realidade, do tipo de estrogênio. Isso ficou bem claro para nós, tanto no trabalho da Gloria Bachmann, né, como no trabalho da Lynch, e quanto nas recomendações da Sociedade Americana em 2007. Certo? Então, nós achamos assim, que em termos de tipo de estrogênio, a gente optamos pelo estrógeno conjugado, porque tem no SUS, né, com uma dose de 0,3 mg, que seria meia grama, tá, né,
ou então o estriol, como segunda opção, no caso de 1 grama intravaginal, que seria, em termos de custo-benefício, para paciente do SUS, muito mais caro, porque ela teria que comprar o estriol. E o estrógeno conjugado ela tem na farmácia. Não sei se eu me fiz responder aqui. Ó. Sim, foi ótimo. Vou pedir para o Olímpio falar o que ele já tinha pedido. Fábio, olha, a minha colocação é baseada na discussão que nós tivemos, nas diretrizes em que participaram vários citologistas. A Sociedade de Citopatologia participou e discutiu. Inclusive, eu já entrei, depois que houve essa polêmica aí, em contato com alguns patologistas que participaram do debate. Então, o que foi colocado? Que 10 dias seria o suficiente, no mínimo 10 dias suficiente. E que poderia ser colhido, eu digo no mínimo 10 dias, e poderia ser feita a coleta no intervalo de interrupção de 3 a 5 dias. Por que 3 a 5 dias? Menos de 3 pode ter conteúdo ainda da medicação. E por que até 5 dias? Porque a data da marcação da próxima consulta pode coincidir no final de semana. Então você tem que tirar o sábado e domingo. E isso aí não interferia na leitura da citologia. Isso aí foi a colocação que foi feita quando nós reunimos com a Sociedade de Citopatologia e alguns colegas daqui do Rio de Janeiro, que eu entrei em contato, e eles inclusive tinham dito que eu tinha colocado numa outra palestra e que concordavam, mas a minha colocação foi só nesse e-mail que eu coloquei a semana passada. Então, essa me parece que foi a orientação da citopatologia. Tinha citopatologia de todo o Brasil. De Brasília, daqui do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de outros estados. A conclusão foi essa. Flávia, quer falar? Eu acho que não sei se vocês repararam naqueles e-mails, a Letícia Cassi, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Citopatologia, ela se manifestou sobre essa questão. Parece que ela estava em trânsito e não conseguiu entrar até agora, acredito que ela não vai participar. Eu anotei aqui o que ela tinha colocado, né? Ela citou uma referência, não sei se a Rita Zanini teve acesso a essa referência, Schweb de 2011, que ela diz que recomenda uma pausa de 3 dias para fazer a coleta. Eu não tive acesso a essa publicação, então eu acho que talvez a gente pudesse checar isso. E ela também questionou a questão do uso do progestrieno. Ela também indicou uma revisão sistemática sobre esse tema. Eu também não sei se a Rita Zanini teve acesso a essas publicações, ou se valeria a pena ela checar isso, uma sugestão. Eu vou pedir para a Rita falar, mas eu queria responder ao Olímpio. Eu acho que a gente não pode colocar no mesmo nível um consenso de especialistas com uma evidência da literatura. Então, o que a gente tem, de fato, não tem estudo sobre qual é a melhor forma de melhorar o esfregaço para um bom diagnóstico citopatológico. Bom, nós temos opinião de especialistas. O que a gente tem de evidência é tratamento de colpite atrófica. Então, eu acho que a gente poderia deixar no texto muito claro de que não há evidência de qual é o melhor esquema, de que o tratamento da colpite atrófica é assim, tá? E deixar isso como um ponto para uma pesquisa futura. Agora, queria fazer essa ressalva que a Flávia fez, e só ressaltar que a gente não está fechando o texto hoje, né? A gente está debatendo, e a gente ainda vai ter oportunidade de... Posso? Fábio, a referência da Schwery, tá? Ela já foi feita, ela foi inserida no nosso texto e existe inclusive na tabela, tá? A Schwery, ela tem um N de 31 mulheres, né? E está cheio de viés de trabalho de nível C, tá?
e ela usa realmente o estriol e com um intervalo de 3 dias, mas é um trabalho nível C. Quanto àquela revisão que a Cates falou da fêmea, eu li, né, não foi incluída aí, do promestrieno, eu li, mas é uma revisão assim, todos os trabalhos que é feita, uma revisão sistemática, com os trabalhos apresentados pelos autores, com N's muito pequenos, N's de 8 pacientes, 7 pacientes, e bastante heterogêneos, não falam, por exemplo, a dosagem do promestrieno que foi usado. Então, a literatura, nós fomos atrás do promestrieno, nós incluímos um trabalho melhor, que é do Piccoli, na Universidade de Parma, na Itália, sobre o promestrieno, mas são trabalhos fracos, trabalhos muitos feitos em modelos animais, em ratos, né? Então, e não é uma droga aprovada pelo FDA também, né? Nem usam nos Estados Unidos, o promestrieno nem existe lá, em termos de tratamento para colite atrófica. Então, a gente colocou na nossa revisão, mas achamos que não seria o caso da gente colocar isso nas recomendações. Nós achamos que o estriol e o estrógeno conjugado, pela literatura, ele tem todo o amparo, inclusive para ser usado até em pacientes com história de câncer de mama, desde que elas não sejam tomadoras de inibidores da aromatase. E tem um trabalho bem recente, de 2013, que tem na nossa tabela do Wills, que ele já mostra, né, que pode ser usada, eles já estão começando a usar nos Estados Unidos, inclusive nas mulheres com história de CA de mama e que tomam inibidores da aromatase. Só que daí eles colocam, cada caso é o caso de conversar com a mulher, tá? Quanto aos 10 dias que o Olímpio falou, não tem nada escrito na literatura, nós reviramos a literatura, porque esses 30 trabalhos foram o que nós colocamos na tabela, mas nós vimos mais do que isso, e a gente não achou nada de tempo mínimo. O tempo mínimo que tem embasamento científico são de 4 semanas, tá? Esse é o tempo mínimo, né? Então, esses 10 dias não vi em lugar nenhum. Então, é claro, se você usa 10 dias e existe, isso agora é uma opinião do grupo, e existe uma pequena proliferação do epitélio, é claro que 2 dias depois, 3, você vai ter que colher, porque imagine que a estimulação vai ser muito pequena, vai ser ínfima. Então, torno a falar, a gente está falando aqui em termos de melhorar o índice de maturação vaginal para termos um esfregaço de qualidade. Então, o grupo fecha com 4 semanas no mínimo, nos 2 esquemas, né? Ou 21 dias para 7, ou então faz lá aquele 2 vezes por semana, que nós temos depois mais embaixo do texto. Ok, Rita, então acho que você já checou as sugestões da Letícia e já... Que podia aproveitar, já aproveitou e não encontrou uma evidência realmente de nível forte. Eu acho que está corretíssima você manter a sua colocação. Eu também estou de acordo com a posição da Rita. E aí, Olímpio? Fábio, ficou meio interrompido aqui, eu não consegui entender tudo o que ela falou. Eu lhe confesso que eu não entendi tudo que... Principalmente quando ela iniciou, aí eu não entendi. O que eu pude entender é que ela disse que não havia evidência que 10 dias seria o suficiente. Mas, por outro lado, não existe evidência que mais dias seria necessário. Entendeu? As coisas também têm que analisar nesse sentido. Para tratamento do bem. Agora, as evidências que 10 dias não é o suficiente. Não tem jeito que a gente vai padronizar 10 dias. Eu acho que a pública nem dá para usar 10 dias, porque a paciente não vai voltar. Né? Mas a gente teria que colocar o mínimo. Não sei. Olha só, na ausência de evidência, a gente tem que buscar o consenso. Quando a gente não chega a um consenso, a gente pode botar mais de uma opinião, tá? Deixando claro que isso é opinião, que o grupo está dividido. Eu continuo
achando que, sim, na ausência de evidência, a gente tem que usar a melhor evidência e não a opinião. E a melhor evidência que a gente tem é esta. Então, eu continuo concordando com a Rita. Eu não sei se mais alguém pensa como o Olívio está colocando. Né? Quer dizer, vamos tentar... Só um minuto, Olívio. Só um minuto. Só para eu tentar resumir, para ficar muito claro para as pessoas. Você está discutindo duas coisas. Uma é tempo de tratamento, outra é intervalo para uma nova coleta. Em relação ao tempo de tratamento, você está achando que o tempo mínimo seria de 10 dias, correto? Faz com a mão aí. Isso. E em relação ao intervalo para a coleta, é que você está achando que pode ser um intervalo menor. Eu acho que essa discussão do intervalo para a coleta é uma discussão de menor importância, porque o que a Rita está sugerindo é que seja pelo menos em 7 dias, você está falando em 3. Eu acho que isso não é tão diferente. Agora, em termos de tempo de uso, 10 dias é diferente de 30 dias, que seriam as 4 semanas. Então, acho que primeiro a gente podia discutir essa questão do tempo de uso, e eu acho que a gente podia relevar a questão do intervalo para a coleta. Não sei se você concorda, Olímpio, por favor. Concordo. Veja bem. 3 a 5 dias. Eu não posso fixar um dia, 7º dia, por causa da dificuldade de agendamento. De repente está sábado e domingo, aí é um feriado e não vai. A gente tem que colocar sempre uma faixa. Tá? Quer dizer, o que foi discutido lá é que, ultrapassando tipo 7 a 10 dias, o epitélio volta a ficar atrófico. Tá? Agora, eu queria sugerir, de repente, que a gente colocasse as propostas e, de repente, mandasse essas recomendações para o parecer de um grupo de citologistas, para a gente ver qual é a opinião deles também. E, de repente, eles teriam outras fontes também, já que eles estão ligados a esse problema. Olívio, eu acho que o grupo revisor pode fazer isso, mas a Sociedade de Citopatologia está representada pela Letícia Katz, que já fez suas observações, e as referências que ela utilizou já foram consideradas pelo grupo. A Rita Goretti está aqui também representando a citologia clínica. E esse texto a gente não vai fechar agora, vai para a consulta pública. Então eu acho que vai ter as oportunidades para ele, vão haver as oportunidades ainda para eles, já se manifestaram, e vai haver novas oportunidades, que também senão a gente não fecha o texto. E eu acho que não dá para a gente ficar comparando a opinião de especialista, por mais especialista que seja, com evidência da literatura. Eu acho que o texto está deixando bem claro que essa recomendação é para tratamento de colpite atrófica. Se em determinados serviços as pessoas têm uma experiência própria, que para melhorar a qualidade da citologia basta usar 10 dias, elas usem, porque elas não vão estar ferindo a lei, elas só não vão estar seguindo a recomendação. Agora, a recomendação, não dá para a gente fazer uma recomendação baseada exclusivamente numa opinião, quando a gente tem uma evidência em outro sentido. Então, se a gente não tivesse nada publicado sobre o assunto, eu concordaria. Mas a gente tem alguma coisa publicada. Então, esse é o parâmetro que eu acho que deve aparecer. Eu não sei se a Rita Goretti gostaria de se manifestar, me parece que sim. Eu concordo com vocês, Fábio, e com a forma como a doutora Rita está apresentando. Nós temos que ficar mais em evidências. Agora, que nas unidades básicas que nós atendemos, eles não usam apenas 10 dias. E o intervalo geralmente é de 7 dias também, que é a nossa rotina aqui nas unidades básicas. O contato que a gente tem com a estratégia. Fábio, eu acho que o fundamental não é nem o tempo de uso, como você disse, que vai depender da experiência de cada um. É um intervalo para poder não prejudicar a citologia. Então, me parece que a colega que fez essa... Como é o nome dela? Não, a outra.
E me parece que já foi a Letícia, né, colocou essa observação, que após 7 a 10 dias pode voltar a atrofia. E ela, se eu não estou equivocado, ela colocou entre 3 a 5 dias também, para fazer a nova coleta. A minha preocupação é que esse exame não seja prejudicado pela ainda manutenção do material lá na coleta. E, por outro lado, que esse prazo um pouco longo, entre aspas, seja o suficiente para a atrofia voltar e prejudicar o exame citológico. Eu acho que é só um intervalo que a gente tem que ter, de repente, a discussão seja mais profunda. Mas isso a Rita tinha falado na fala dela, talvez você não tenha escutado pelo problema do áudio, mas nesses estudos que ela identificou, havia um, ou talvez mais de um, que falava que Não, concordo com você, Fábio, é isso mesmo, você sintetizou aquilo que eu disse. O importante é ter esse tempo de 4 semanas para ter uma maturação vaginal boa, que ela vai se sustentar por 1 mês. Eu acho que é isso que você falou mesmo. Trabalho que diz que 30 dias pode ainda manter uma atroficidade, a gente tem que levar em consideração a idade do paciente, porque uma paciente recém-entrada na menopausa pode ter uma atrofia, mas ainda tem uma reserva de estrogênio. Então, isso aí, na verdade, o que está mantendo esses 30 dias, de repente, é a reserva do estrogênio. Mas uma paciente em torno dos seus 60 anos, de repente, a produção de estrogênio é tão baixa que aquele retorno, isso aí a gente vê na clínica privada, que a paciente diz, doutor, olha, eu parei, daqui a uma semana já estava. Então, eu acho que esse trabalho tem que ser analisado em relação à idade. Porque, de repente, esse grupo que apresentou esse trofismo até 30 dias é uma paciente recém-entrada na menopausa. Mas Olívio, mas a Rita não está propondo que a gente confie nesses 30 dias. Ela está recomendando com 7. Então, eu concordo com você. Esses 30 dias pode ser um período prolongado em algumas situações, mas ela não está recomendando que a gente conte com isso. Está recomendando um prazo mínimo para uma coleta o mais rápido possível dentro de um período que tenha segurança de que não vai ter creme. Agora, a gente está discutindo aqui por causa de 2 dias, né? Que você admite. Pois não, eu pensei justamente nos 7 dias, porque com 7 dias é improvável que essa mulher tenha creme na vagina. Na minha experiência, na experiência do grupo, nós já encontramos mulheres com 4 ou 5 dias de pós-creme com creme na vagina. E ela vem, por exemplo, para uma consulta no SUS, ela vai ter que voltar, e ela não pode voltar, né? Entende? Então, eu acho que o 7º dia, para mim, ele seria, assim, emblemático no sentido que, muito provavelmente, ela vai estar com a vagina limpa. Então, ela não vai perder a consulta, ela não vai ter um esfregaço cheio de contaminantes externos. Por isso que eu mantive o 7. Quer dizer, eu não, o grupo. Entenderam? Menos. Olímpio, abre mão, Olímpio. Eu não consegui entender, porque, veja bem, a consulta é marcada. Ela vai saber já o dia que ela vai voltar. Em 5, 7 dias dá para ela programar. Não, mas a gente fala até 7 dias. Domingo, de repente, em 7 dias, não depois. Pode ser maior.
E olha, tem que enfatizar, não é após 7 dias, porque após 7 dias pode ser 1 mês, 2 meses, dá um intervalo. Ela propõe até 7 dias e não depois. Mas o até 7 dias. Olha, como é que eu digo? Eu acho que seriam 7 dias, né? Mas, para não prolongar esse blá blá blá, bota os 5 aí, porque o homem é fogo, viu? Tá? O homem é teimoso mesmo. Bota lá 5 a 7 e encerra o boteco aí. Falou, Rita Zanini? Não tô ouvindo nada. A recomendação seria, bom, antes, no final desse parágrafo, tá assim, na discussão da melhor recomendação, optamos pela experiência dos colposcopistas presentes. Eu estou mudando para especialistas participantes, para incluir os citopatologistas, a citologia clínica e participantes, não são presentes, né? A gente não está presente aqui, né? Bom, e aí a recomendação a seguir é seguir rotina de rastreamento citológico. Na eventualidade essa rotina de rastreamento citológico já é uma recomendação, já cabe um grau de recomendação. Eu acho que pode ser A. Certamente. Concordam? Ninguém discorda? 500 não é. Vamos avançar. Vamos avançar. Na eventualidade do laudo do exame citopatológico mencionar a diagnóstica decorrente da atrofia, devem ser utilizados cremes vaginais contendo estrogênios por 4 semanas e repetir a citologia em 5 a 7 dias. Ok? Ok. Tá, agora ficou... Pode falar, Único. Não adianta. Tá, porque tinha um erro aqui no texto, tinham 10 dias perdido aqui no meio, eu já tirei. Então ficou, na eventualidade do exame citopatológico mencionar dificuldade diagnóstica decorrente da atrofia, devem ser utilizados cremes vaginais contendo estrogênios por 4 semanas e repetir a citologia em 5 a 7 dias após a última aplicação. E aqui está um grau de evidência I. Vou dar. I. Eu vou ler o que é o I. I é a evidência atual, eu vou ler, tá? I é a evidência atual é insuficiente para avaliar o balanço entre benefícios e danos decorrentes da prática. Não há evidência, ou é de baixa qualidade, ou conflitante, e o balanço entre benefícios e danos decorrentes da prática não pode ser determinado. Eu não concordo. Quem defende? Sim. Eu deixei esse I aqui para nós discutirmos mesmo. Porque, é claro, nada tem, como é que eu digo, linkado, né, em termos de qualidade do esfregaço na citologia e ou a estrogenização. Então, na realidade, a gente está estrogenizando para melhorar o índice, para melhorar a citologia. Por isso que eu fiquei entre o I e o A. Eu acho que realmente a recomendação, ela traz benefício, ela é forte. Só que eu deixei esse I pensando nisso. Porque não tem um trabalho que me diga diretamente, né, em termos que, eu vou estrogenizar e vai ter como é que eu digo, um reflexo positivo na citologia, na coleta do Papa Nicolau, na qualidade do Papa.
Eu não sei se eu me fiz entender. Eu só queria adicionar agora uma questão de interpretação do que a tabela de grau de recomendação nos oferece. Então, o RI é uma situação em que a gente não sabe nem se a prática é recomendada. Eu acho que se encaixa melhor no B, que é a prática é recomendada e há uma alta convicção de que o benefício líquido é moderado ou uma moderada convicção de que o benefício líquido é moderado ou substancial. Concordo com você, Fábio. Rita. Paulo Náutico está digitando. Ok. Vou avançar então. A estrogenização deve ser feita através da via vaginal com creme de estrogênios conjugados em baixa dose, meia grama ou 0,3 miligramas por noite, durante 21 dias com intervalo de 7 dias. É o que a Flávia falou. Na realidade, seria, eles imitam sempre um ciclo artificial de 28 dias. Tá? Né? Então, seria 21 para 7, ou se faz as 4 semanas, ou se faz as 12. Vai até 12 semanas. Então, 21 para 7, 21 para 7, 21 para 7. Vai depender muito do grau da atrofia, né? Porque existem pacientes com atrofia severa. Então, talvez elas precisassem de mais tempo. É isso que eles querem dizer. Tá? Isso. Ciclo artificial de 28. Quer dizer, esse esquema é um esquema de 28 dias, que são 7 com medicação. Não, ao contrário, 21. 21 com medicação, 7 sem medicação. Fábio, Pode falar, Olímpio. posso falar? Pode. A Rita permite? A Rita permite, Fábio? Acho que sim. Fábio, eu não sei se existe evidência. Sim, realmente não existe nenhuma evidência de uso contínuo. Eles fazem 21 para 7 em baixa dose ou 2 vezes por semana em X semanas, né? Porque o que acontece? O endométrio ele vai responder, ou mesmo a mama, no sentido da dose, né, e do tempo de uso prolongado. Então, não existe nenhum trabalho na literatura, por exemplo, que não seguiu esse esquema. Todos os trabalhos, todos, sempre são 21 para 7 ou 2 vezes por semana, 12 semanas. Não vi nenhum trabalho com uso contínuo, tipo 45 dias, 50. Certo? Então, a gente se reportou aquilo que está na literatura. Né? Que deve, como é um hormônio, ele deve seguir um padrão de ciclo artificial. Como no uso de via oral, né? Ou transdérmico. Olímpio, está satisfeito com o que ouviu? Não, porque eu não consegui entender. Você tem que repetir. Mas nos sinais que deram aí, me parece que ela disse que não existe nenhum trabalho que
seja a favor do uso contínuo. Mas também não existe nenhum trabalho que seja contra. Não sei se existe. Sim, mas o que a gente tem de evidência... Que vai dar isso aí. Mas o que a gente tem evidência de benefício com baixo risco é o outro esquema. Então a gente não vai admitir outra coisa sobre a qual a gente não tem evidência para defender. Não faz sentido. Não, mas eu queria saber dela se existe algum trabalho acusando isso, porque aí eu vou tomar também meus cuidados. Eu na prática, eu faço contínuo. E de repente, se tiver algum trabalho, aí eu queria mais uma informação, tá? Que tem, porque eu acho que pequena dose não vai ter repercussão no endométrio, porque não é tratamento para o fogacho, não, é tratamento para atrofia, e a absorção é muito pouca. Então não vou me preocupar com endométrio e nem com mama. Olha, porque o que a Rita conseguiu levantar foi isso, ela não achou nenhum trabalho que falasse de uso contínuo, então ela não pode responder essa sua pergunta. Então, eu acho que aqui a gente tem que colocar aquilo que o grupo encontrou. E aí, realmente, se você tem uma curiosidade individual, eu te recomendo dar uma buscada no Medline. Tá? Mas o que a Rita encontrou foi isso. Tá? Bom, podemos avançar? Eu quero sugerir uma modificação na redação para ficar mais claro, porque eu fiquei confuso na hora que eu li. Então, minha sugestão é a seguinte. Ficou ótima. Vaginal, com creme de estrogênios conjugados em baixa dose, meia grama, 0,3 miligramas, por noite durante 21 dias, com intervalo de 7 dias, totalizando 4 semanas. Este esquema pode ser repetido por até 12 semanas. Alguém contra, Rita, o que acha da minha sugestão? Não ouvimos, Rita. E eu faria um ponto e colocaria: este esquema pode ser repetido, aliás, outra alternativa seria o uso 2 vezes por semana, sempre nos mesmos dias, durante 4 a 12 semanas, com orientação para o uso do aplicador profundamente no canal vaginal. Ok? Eu acho que aplicador profundo tem que ser sempre, não é só na outra opção. Tudo bem, eu posso colocar isso no geral, tá? Então agora a outra alternativa seria o uso 2 vezes por semana, sempre nos mesmos dias, durante 4 a 12 semanas. Não. Não. Posso. Essa recomendação é feita tanto em trabalhos com estrógeno conjugado, como com o estriol, como com o estradiol e também com o colpotrofine. Todos têm esses 2 esquemas. Tá? É só pensar os trabalhos da tabela que você vai ver. Uma questão da estrogenização para além das 4 semanas diz respeito à melhoria da atrofia para a coleta da citologia ou para o tratamento da Colpite? Tânia, o que a gente estava discutindo até agora é que a gente não tem evidência de qual é o período para melhorar a coleta da citologia. E a gente está deixando bem claro que esse esquema é um esquema para tratamento da atrofia. Por isso é que a força da recomendação é B. Não sei se eu fui claro. Ok. Então, voltando aqui ao texto, a gente colocaria: esse esquema pode ser... Outra alternativa seria o uso 2 vezes por semana, sempre nos mesmos dias, durante 4 a 12 semanas, e essa recomendação seria a recomendação B, como a gente discutiu anteriormente. A seguir, eu colocaria
A paciente deve ser orientada para o uso do aplicador profundamente no canal vaginal. Isso é uma recomendação A. Certamente. E a nova citologia deverá ser coletada 7 dias, aqui que vai entrar entre 5 a 7 dias, não é isso? É. Após a parada do uso, e aqui também vai ser uma recomendação B. Isso. Ok? Rita, ok para você? Paulo Laus também. Ok. Tá, esqueci. Tá.